O importante desse processo todo é que nós que trabalhamos na área de irrigação, a gente tem que ter muito carinho pelo tema recursos hídricos, porque cada vez mais um item, né, a questão água, que mais tem limitado a questão de produção irrigada. Não adianta mais falar que isso não é problema nosso, a gente tem que entrar muito forte nisso, porque senão a solução não vai cair do céu. Então, o primeiro ponto que eu sempre costumo falar, na agricultura tropical, diferentemente da agricultura americanas, a agricultura dos países mais frios, né? Nós temos que a nossa agricultura depende, os ciclos são definidos pela disponibilidade da água, e a irrigação é a tecnologia para quebrar esse ciclo. Então, nós partimos de uma safra única, segunda safra parcial, para chegar na produção contínua, que é a característica da agricultura irrigada. Então, a irrigação é a tecnologia que possibilita a agricultura irrigada. Né? Então, a gente tem que pensar dessa forma, e nesse sentido, a grande questão que vem, quais são os entraves para o desenvolvimento da agricultura irrigada e, consequentemente, o desenvolvimento, o crescimento da área irrigada do país. A gente podia ficar aqui horas falando dos entraves, né? Você tem os entraves econômicos, os entraves legais, você tem problemas energéticos. Eu vou centrar aqui na questão da água, que é de forma um dos mais limitantes que tem do desenvolvimento da agricultura irrigada, né? Que é um entrave fundamental, que é o acesso da água de forma segura e legal. Então, isso realmente passa, esse acesso de forma segura e legal, passa através da gestão eficiente dos recursos hídricos. Muitas vezes se chama crise hídrica, e no Brasil a gente pega a maioria dos locais, a disponibilidade hídrica é muito grande, e por mais que tenha diminuição das chuvas, você pode tentar administrar aí com uma gestão eficiente dos recursos hídricos. E dentro dessa gestão, nós não sabemos a importância da agricultura irrigada e a agricultura em geral, mas a gente precisa reconhecer os outros usos, o uso urbano, ecossistemas aquáticos, lazer, energia, indústria, tudo que compõe, e a gente tem que tentar entender porque a gente tem que compartilhar essa água com todos esses usos. E um instrumento que a gente tem trabalhado muito nessa gestão seria as inteligências territoriais, que são metodologias e ferramentas de planejamento para desenvolver processos sustentáveis de gestão de recursos hídricos. O básico nessa gestão de recursos hídricos é a informação. Já foi falado aqui como é que eu posso gerir alguma coisa que eu não sei a sua disponibilidade. Como é que eu posso gerir uma conta bancária se eu não sei o saldo? Então, é básico estudos integrados com ampla participação. Observe, estudos integrados, que eu digo é exatamente o seguinte: muitas vezes se estuda muito bem um rio, se estuda muito bem um aquífero, muito bem um outro detalhe, mas, na verdade, nós precisamos trazer todos esses estudos de forma integrada. E também é importante que todos os envolvidos no sistema, seja a população, seja as associações, seja o produtor, seja o governo, estejam envolvidos, inclusive, muito importante também, o Ministério Público, nesse estudo integrado. Um exemplo disso, a gente está desenvolvendo um trabalho na região oeste da Bahia, que está aí apresentada, é uma região importante de produção, né? Região assim, que tem um nível de produção excelente. Hoje estima-se 2,4 milhões de hectares com agricultura. As principais culturas são soja, milho e algodão, mas também muito feijão, café, arroz, frutas, incluindo até cacau. E a agricultura irrigada nessa região, nós avaliamos essa área, tem 192 mil hectares, sendo estimados 1.790 pivô central. Um ponto importante desse planejamento é que essa área irrigada corresponde a 8% da área plantada. Nos estudos iniciais que nós fizemos, nós chegamos a 34% do valor bruto da produção, ou seja, a agricultura irrigada é agregadora de renda muito forte. As 5 safras em cada 2 anos se consegue, e clima e solo e topografias favoráveis, uma posição geográfica estratégica, ou seja, uma fronteira agrícola consolidada com tecnologia e capital humano. Lá nós temos diversos rios, nas bacias do Rio Grande, do Rio Corrente e o Rio Carinhanha, que divide o estado da Bahia com o estado de Minas Gerais. E temos também lá quase 90% do aquífero Cuia, que está em outros estados, né? Mas maciçamente na região oeste da Bahia, e com chuvas na região de 1.800 a 950 milímetros no sentido oeste e leste.
A grande questão na região é qual a disponibilidade efetiva de água para o crescimento e desenvolvimento da agricultura irrigada e outros usos. Uma pergunta que vem, e muitas vezes, em determinado momento, os produtores têm medo de falar isso, ou seja, o produtor, como ele quer crescer a sua área, ele quer crescer o número de máquinas, ele quer desenvolver, ele quer também crescer a sua área irrigada, porque isso traz sustentabilidade, como a gente vai falar. Em 2016, 2017, durante os eventos de sustentabilidade na UFV, nós tivemos a presença do Júlio Busato, que era o presidente na época da AIBA, Associação de Produtores Irrigantes da Bahia, e o Celestino Zanella, atual presidente, e eles fizeram um chamamento que era o seguinte: olha, nós como produtores, como gestores, como associação, queremos crescer a agricultura irrigada, mas a gente quer realmente um projeto porque a gente sente que existe muito achismo nessa questão de análise da disponibilidade hídrica. Então, em 2017 a 2019, nós fizemos um estudo inicial, onde tínhamos o estudo da disponibilidade hídrica superficial e subterrânea, estudamos os rios, o aquífero, vou mostrar, a evolução do clima e do uso do solo, como isso influencia, por exemplo, recarga do aquífero, fizemos uma modelagem muito profunda e precisa sobre a reposição de água no aquífero e ações de governança para entender que todos esses resultados pudessem ter alguma aplicação. Em 2019, 2021, nós estamos aprofundando e ajustando alguns pontos, estamos trabalhando nessa questão de inteligência territorial e consolidando um sistema Bahia, que eu vou mostrar posteriormente, que tenta reunir todos os resultados, que é uma forma democrática, ele está disponível na internet, para qualquer pessoa poder acessar os dados e conhecer o que está acontecendo na oeste da Bahia, do ponto de vista de uso do solo, uso de água e tudo mais. Esse projeto ele é financiado pelos produtores, um fundo que chama Prodeagro, de investimento na infraestrutura, juntamente com o governo da Bahia. Então, os próprios produtores estão investindo nesse estudo, né? A equipe está aí, eu participo junto com outros professores da universidade e também a equipe da AIBA. Então, é uma equipe grande, os professores coordenam, inclusive nós temos um professor Gerson da Federal do Rio de Janeiro, e nós temos também uma série de estudantes e bolsistas que trabalham no projeto, junto com o pessoal da AIBA. Vou falar alguma coisa dos resultados. Então, o relatório técnico final está aí, eu posso mandar isso aí, está disponível na internet, por WhatsApp, ou por baixar no e-mail. É um relatório que detalha todas as questões que nós resolvemos, são os principais resultados, detalhando a questão de recursos hídricos superficial, subterrâneo, baixamento de lençol freático, as ações governamentais. Então, foi um trabalho bem completo nessa primeira etapa e ficou registrado nesse livro. E um dos elementos mais importantes que eu vejo do estudo porque um estudo ele tem que criar confiança, recursos hídricos precisa de confiança na sua gestão, na sua disseminação. Então, nós desenvolvemos, através da equipe do professor Marcos Rey, com o apoio de todo mundo, de todos os envolvidos, um sistema chamado O Bahia, que, como eu falei, está disponível na internet, nesse endereço aí, qualquer pessoa pode baixar, onde você tem todos os principais resultados do estudo. Por exemplo, você quer saber a hidrografia, então você vai clicar na hidrografia, vem toda a hidrografia da área do Rio Grande, do Rio Corrente, do Rio Carinhanha. Toda a hidrografia mais pivôs centrais, esses pontos pretinhos aí, mostra os pivôs centrais. Então você pode sobrepor hidrografia mais APPs, mais reserva legal. Inclusive também um estudo muito perfeito que nós fizemos de rebaixamento dos poços. Ou seja, foi feita uma modelagem da recarga do aquífero em função da chuva. O uso do solo lá não influencia muito a questão de recarga do aquífero, influencia sim a chuva, né? E foram feitos diversos estudos de rebaixamento do lençol freático com um instrumento que eu vou mostrar mais para frente. Aqui está uma das saídas do Bahia. Observe que você pode clicar desde 1990 até 2018 para saber o que aconteceu em termos de ocupação da área. Observe que na esquerda, em 1990, você tinha pouca agricultura de sequeira, agricultura irrigada. À medida que você vai chegando para 2018, então isso permite você enxergar sobre que vegetação cresceu a agricultura irrigada, para fazer amostragens, né? Também nós temos uma coisa importante desse estudo foi checar o valor da área irrigada. Qual era a área irrigada no oeste da Bahia? Nós chegamos exatamente a 192 mil hectares. Ou seja, um crescimento de 6 mil hectares ano, se pegar a série completa, ou nos últimos anos,
a série daria 11 mil hectares ano. Com essa informação básica, que muitas vezes a gente não dispõe em muitas regiões, é possível a gente questionar onde a gente quer chegar, qual a taxa de crescimento adequada, existe disponibilidade de água, energia, assim, e é necessário avaliar a estratégia. Por exemplo, vamos supor que a estratégia do Oeste da Bahia, acertada com todos os participantes, governos, produtores, a população em geral, seja chegar em 400 mil hectares, supondo um valor. Então, eu teria que crescer 200 mil hectares. Nesse ritmo atual, eu gastaria 20 anos para isso. É isso que a gente quer? Não, olha, eu não posso esperar, porque existe toda uma demanda de geração de riqueza e tudo mais. Então, quanto tempo? 10 anos. Então, eu teria que crescer em 20 mil hectares. E aí eu começo a pensar nas estratégias para dobrar um crescimento que ocorre atualmente na região. Outro dado fundamental que eu gosto muito de apresentar é o seguinte: quando se fala em região e área irrigada, todo mundo pensa no problema. Observe aqui está o mapa do Oeste da Bahia, em cores estão as bacias de quinto nível, ou seja, Rio São Francisco seria nível 1, Rio Grande 2, e assim até chegar no quinto nível. Observe que essas bacias nós separamos por quê? O volume de área irrigada, o volume de outorga, o volume ou está crescendo muito rápido ou já está no limite. Então, nós separamos que 18% da área do Oeste da Bahia tem alguma limitação ou exige uma ação no sentido de preservar, porque o volume de crescimento está muito rápido. Essas são as áreas que se lembram quando se faz planejamento, mas existe 82% da área do Oeste da Bahia que tem potencial de crescimento. Ou seja, então, se por um lado eu preciso de ações para minorar o problema e melhorar as condições dos 18% da área que estão já com volume alto de uso de água, existe 82% que a gente pode pôr políticas de crescimento da irrigação. Isso, observe aí também para justificar, para ajudar nesse processo, aí é a questão, os rios a gente pode medir vazão, mas como eu vou saber a disponibilidade do aquífero Cuia? Então, através da equipe do professor Eduardo e o professor Gerson, que são hidrogeólogos, foi feita uma modelagem utilizando o principal programa utilizado no mundo, que é o Visual Modiflow. Hoje nós temos, de forma objetiva, modelado o aquífero, é claro que sempre pode modelar, melhorar essa modelagem, mas nós podemos fazer simulações se determinado uso em determinados locais, se a gente quer substituir uma outorga superficial por uma outorga subterrânea num determinado bacia que esteja com problema, esse tipo de tecnologia é possível. Isso está sendo levado para o INEMA, que é o órgão de gestor lá, e também para os técnicos da IBA, ou seja, não é uma coisa que vai ficar dentro da universidade, uma coisa da Universidade Federal de Viçosa do Rio de Janeiro. Estão treinando os técnicos que utilizem essa informação. Também um esforço que eu falei, o processo de recursos hídricos, estudo, precisa criar confiança. Então, eu lembro numa reunião, eu cheguei para a diretora do INEMA, que é o órgão gestor lá de água da Bahia, eu perguntei para ela, doutora Márcia, como que a gente tem que fazer para esse estudo não ir para uma prateleira do INEMA? Ela falou, nós temos que validar todas as etapas. Então, nós fizemos um projeto intenso, todos os nossos relatórios, reuniões, assim, para que o INEMA possa, com seus textos, estar ao lado nosso do projeto e que os resultados não sejam da Universidade de Viçosa ou da IBA, da Universidade Federal do Rio, seja os dados para a região e para o Estado. E uma consequência disso foi integração e confiabilidade nos resultados. Nós temos da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Infraestrutura Hídrica, Secretaria de Agricultura, todos participando, né? Estamos tentando envolver também, já tivemos várias reuniões com o Ministério Público, que é um ente importante desse processo, com os comitês de bacia. Uma das coisas, uma conclusão desse processo, que não é uma conclusão única nossa, mas de todo, é que sem o monitoramento não seria possível a gente continuar nesse processo de crescimento da irrigação.